Bom dia, pessoal! Este é o segundo episódio do podcast História Falada. Então é isso, espero que vocês estejam gostando, curtindo bastante. Vamos lá aprender esse assunto com a gente. E o tema de hoje são as revoltas anticoloniais na Ásia e África. Para começar, durante o século XIX, os países europeus utilizaram seu poder militar e econômico para dominar, fazer colônias na África e na Ásia. Essa política foi o neocolonialismo, mas eu acho que a maioria de vocês vai reconhecer ele como imperialismo, e foi uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Com a necessidade, o surgimento das primeiras indústrias, a necessidade de matéria-prima e de mão de obra, os países europeus foram atrás deles justamente nesses países, acabaram extraindo desses países muita parte de suas riquezas naturais e também utilizando a mão de obra do país, que na época era barata. Após a Segunda Guerra, os movimentos anticoloniais ganharam força na África e Ásia. Ficava mais evidente a contradição entre o discurso de liberdade usado contra o nazifascismo na Europa e a manutenção de impérios coloniais. Com o fim da Segunda Guerra, os países que ainda possuíam colônias passaram a ser criticados pela manutenção do sistema. E os principais fatores que levaram à independência das colônias foram o declínio das potências. Depois da Segunda Guerra Mundial já estava todo mundo meio acabado, a economia estava lascada, os países não estavam conseguindo cuidar nem de si mesmos, imagine de suas colônias, Os Estados Unidos e a União Soviética, as duas potências da época, precisavam conquistar influência sobre os novos regimes que iriam se formar, até porque depois de Hitler ficou todo mundo de olho aberto, para essa questão, e o crescimento de movimentos nacionalistas nas colônias, que serviriam para fomentar algumas revoltas. A maioria dos países havia partidos políticos que organizaram a independência. Além disso, destacar líderes carismáticos que mobilizaram as massas, como Gandhi, na Índia, e Lumumba, no Congo. A descolonização na Ásia foi antecedida de movimentos de emancipação em países dominados pelo Japão, como a Coreia, que foi consequência da derrota do Japão na Segunda Guerra. A China promoveu a Revolução Socialista, pondo fim à dominação inglesa, alemã e japonesa dentro do seu território, e em 1945 a Coreia deixou de se submeter aos domínios japoneses. Em 1948 se dividiu formando dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ex-colônias britânicas como Egito e Iraque conquistaram suas independências em 1922 e 1932, respectivamente. Na década de 1940, outros territórios como Líbano, Sri Lanka, Filipinas, Indonésia e Vietnã também se libertaram da dominação colonial. A luta pela independência esteve presente em diferentes momentos do século XX. Mas mesmo após a Segunda Guerra, a Índia permanecia sob domínio inglês. A imposição da Inglaterra sobre seus produtos havia feito a indústria têxtil indiana colapsar. A revolta contra essa potência levou à formação do Partido do Congresso Indiano. Partido de Mahatma Gandhi, acho que todo mundo conhece, sobre todos os protestos e revoluções pacíficas que ele fez na Índia, contra inclusive a Inglaterra e contra o racismo que ele sofreu. E Jawaharlal Nehru, primeiro-ministro da Índia, que era controlado pela elite hindu. Após a Primeira Guerra, Gandhi era a referência do movimento anticolonial, defendendo a resistência não violenta ao colonizador com greves, boicotes, não pagamento de impostos e substituição de tecidos britânicos por indianos. Em destaque, temos a Marcha do Sal, em 1930, em que Gandhi andou quase 400 quilômetros por 25 dias para buscar sal no litoral após a Inglaterra proibir a extração de sal na Índia. E em resposta à ação desses grupos para manter o domínio na Índia, a Inglaterra explorou os conflitos entre os hindus e os muçulmanos que também viviam no país. A Índia conquistou sua independência em 1947, após o enfraquecimento inglês com a Segunda Guerra. Houve uma divisão político-religiosa
Índia, de maioria hindu, e Paquistão, de maioria islâmica. Desde então, iniciaram-se disputas entre Índia e Paquistão, além da China, pela região da Caxemira. Mesmo com a conquista de seus estados nacionais, o conflito entre os hindus e os muçulmanos persistiu, o que culminou com o assassinato de Gandhi em 1948 por um militante hindu radical que discordava da política pacifista do líder indiano. As desavenças entre Índia e Paquistão persistiram e resultaram em uma guerra em 1965. As constantes ameaças fizeram com que investissem em armas nucleares, criando uma tensão na região. Após a independência, durante a Guerra Fria, a Índia aproximou-se da União Soviética, da qual recebeu importantes investimentos. A partir dos anos de 1980, a Índia passou a receber capital de diversos países, por ser mercado consumidor e fonte de mão de obra barata. Então, teve um crescimento acelerado em formação de cientistas e de mão de obra especializada. Apesar disso, o país vive uma extrema desigualdade social. Alguns anos depois da independência na Índia, em 1955, na Conferência de Bandung, 29 países, sendo 23 africanos e 6 asiáticos, se reuniram na Indonésia para discutir a posição dos novos estados na ordem mundial bipolar na Guerra Fria. China, Vietnã e Coreia opuseram-se ao capitalismo. Além da política de não alinhamento automático a nenhuma das duas superpotências, os países presentes afirmaram repúdio a todas as formas de colonialismo. O principal resultado da conferência foi o impulso dado aos movimentos de independência na África. Os processos de descolonização se deram principalmente a partir da pressão de movimentos de dentro das colônias. Porém, contudo, todavia, cada colônia utilizou de estratégias diferentes para conseguir alcançar sua independência. É importante destacar sobre o pan-africanismo, movimento de união das colônias africanas que, junto ao nacionalismo, impulsionaram a independência. Sua primeira conferência, realizada em Londres, defendia a emancipação gradual das colônias e da ampliação dos direitos civis dos negros estadunidenses. Influenciou a revista Estudante Negro e lançamento do conceito de negritude, em Paris, que buscavam traduzir os valores culturais da África negra. Foi um movimento criticado por ignorar o caráter multicultural das sociedades africanas. Na África subsaariana, a independência da maioria das colônias foi pacífica e por meio de pactos. Porém, o estabelecimento das fronteiras não levou em conta as divisões tribais, o que tem acarretado em trágicos problemas decorrentes de lutas entre etnias. Antes da descolonização, já na África setentrional, ocorreram revoltas movidas por sentimentos nacionalistas e por ideais religiosos no Sudão, Egito e na Somália. O apartheid na África do Sul, estabelecido por descendentes de colonos britânicos e holandeses, era uma medida onde os pretos não podiam ser proprietários de terras, não tinham direito de participação política e eram obrigados a viver em zonas residenciais separadas dos brancos. Os casamentos e relações sexuais entre pessoas de raças diferentes eram ilegais. Eles geralmente trabalhavam nas minas, comandados por capatazes brancos, e viviam em guetos miseráveis e superpovoados. O Congresso Nacional Africano, CNA, reagiu ao apartheid. Diante da revolta, o governo racista da África do Sul decretou a lei marcial contra os negros. Nelson Mandela, líder do CNA, foi preso e condenado à prisão perpétua. A comunidade internacional e a ONU reagiram à medida, e a lei marcial foi revogada. Após o fim do apartheid, Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul. Em abril de 1974, a Revolução dos Cravos derrubou o regime de Salazar, em Portugal, abrindo caminho para a independência das colônias portuguesas. O Partido Africano pela Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, liderado por Amilcar Cabral, iniciou uma guerra contra os colonizadores no começo dos anos 1960. Em 1973, após o assassinato de Cabral por membros de seu próprio partido, impulsionou o PAIGC a proclamar a independência da colônia. Seu irmão, Luís de Almeida Cabral,
foi proclamado o primeiro presidente do país. Em 1961, 3 grupos lutaram pela emancipação da Angola: o Movimento pela Libertação de Angola, MPLA, ligado ao Bloco Soviético, a Frente Nacional da Libertação da Angola, FNLA, ligado aos Estados Unidos, e a União Nacional pela Independência Total da Angola, a UNITA, ligada inicialmente à China e depois à África do Sul. Após a independência, o MPLA e a UNITA iniciaram uma guerra civil pelo controle do país, que durou até 2002, recentíssima. A Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, de orientação comunista, liderou a luta armada a partir de 1964. Com a conquista da independência em 1974, teve início uma guerra civil entre a Frelimo e a Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, que durou até 1992, quando os grupos assinaram um acordo de paz. Os movimentos de libertação africanos foram marcados por diversos conflitos internos, o que acabou por estimular guerras civis e segregação. As fronteiras artificiais estabelecidas pelas potências coloniais não respeitavam os traços étnicos e culturais e contribuíram para o surgimento desses conflitos. O resultado é que esses países africanos continuaram dependendo das antigas colônias, alguns não tanto quanto antes, outros tão quanto, e acabou que ficaram reféns também das disputas internas entre tribos que restringiram o potencial de desenvolvimento daqueles países. A economia dos países africanos e asiáticos dependia dos investimentos externos, não consolidando um processo autônomo de desenvolvimento interno. A maior parte dos países, sobretudo os africanos, sofre de instabilidade política devido a frequentes guerras civis, golpes de Estado e ditaduras militares. O crescimento demográfico, a estagnação econômica, epidemias, guerras étnicas, tudo isso ajudou para piorar, deteriorar, o padrão de vida da maioria dos africanos e asiáticos. Os sucessivos desastres naturais têm ocasionado terríveis catástrofes em várias regiões da África e da Ásia. A maioria dos países africanos e asiáticos passou a fazer parte do terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Mas eu gosto de lembrar que, mesmo com tudo isso, antes da chegada, dos europeus e deles conseguirem fazer essas colônias, a gente tinha países que estavam muito mais adiantados que a Europa em alguns aspectos, A China, com a descoberta da pólvora, chegou uma parte da época de estar mais avançada em navegação do que, como por exemplo, Portugal, que veio aqui para o Brasil, Se eles tivessem a necessidade de Portugal de ir para outros locais, procurar novas rotas, eles provavelmente teriam chegado aqui antes da gente. Infelizmente, a gente não pode trabalhar com si na história, porque a gente nunca sabe o que realmente teria acontecido. Mas é uma possibilidade. A gente tinha impérios na África, impérios da Núbia, o Egito, que poucas pessoas associam, à África, eram impérios gigantescos, extremamente ricos, que infelizmente foram extraídos, sugados pelas potências europeias e se encontram nessa situação de hoje, que ainda assim, ainda hoje, conseguem ficar dependentes dos países europeus e continuam perdendo suas riquezas para eles. E assim chegamos ao fim do segundo episódio do nosso podcast. Obrigada por terem ouvido até aqui, Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Tchau!